De Deus, e em nome do povo de João Pessoa, declaro abertos os trabalhos para a palestra e sessão solene de entrega do título de cidadão pessoense ao excelentíssimo senhor professor Moacir Alves Carneiro, pelo seu extraordinário valor e relevantes serviços prestados à cidade de João Pessoa. Convido o senhor, o excelentíssimo vereador Marcos Henrique, para a leitura do texto bíblico e pediria, por favor, que todos se colocassem de pé. Boa tarde a todos e todas. Encontra-se em Salmo 36. O Senhor vela pela vida dos íntegros, e a herança deles será eterna. Não serão confundidos no tempo da desgraça, e nos dias de fome serão saciados. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Vamos então à composição da mesa. Ao meu lado aqui para secretariar a presente sessão já se encontra o vereador Damásio. Eu gostaria de chamar para compor a mesa a senhora Maria do Socorro Santos Carneiro, esposa do homenageado. Quero convidar também Manuel Júnior, vice-prefeito da cidade de João Pessoa. Excelentíssimo senhor vice-presidente. Convido também para compor a mesa nesta tarde o excelentíssimo deputado federal Rômulo Gouveia. Também convidamos para compor a mesa nessa tarde ele que é professor emérito da Universidade de Brasília, é o padre José Carlos Brandi Aleixo. Também quero convidar para compor a mesa a excelentíssima deputada estadual Elisa Virgínia. E nesse momento, convido o excelentíssimo vereador e presidente desta casa, Marcos Vinícius, e o excelentíssimo senhor vereador João dos Santos, para conduzir o excelentíssimo senhor professor Moacir Alves Carneiro até esse plenário. Convidamos a todos a ficarem de pé para ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro, executado pelo coral Antônio Leite de Figueiredo, sob a regência da maestrina Socorro Estrela
e do preparador vocal Paulo Brasil, todos de pé em posição de respeito. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói do brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, palme do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil, és no Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o labaruga, os ventas estrelado, e digam verde louro dessa fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, quem teme, quem te adora a própria morte, terra morada, entre outras mil, és no Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convido o vereador Damásio, secretário desta solenidade, para a leitura dos expedientes em mesa. Boa tarde a todos e todas. Requerimento número 5419/2017. Requeiro, observando as disposições regimentais e após ouvir o plenário, que essa Casa faça constar na ata dos trabalhos e aprove a sessão solene a ser realizada no dia 23 de novembro de 2017, às 15 horas, no plenário da Câmara Municipal de João Pessoa, para a entrega do título de cidadão pessoense ao Dr. Moacir Alves Carneiro. Decreto Legislativo número 1203,
concede título de cidadão pessoense ao senhor Moacir Alves Carneiro e dá outras providências. A Câmara Municipal de João Pessoa resolve: fica concedido o título de cidadão pessoense ao senhor Moacir Alves Carneiro em reconhecimento aos serviços prestados à cidade de João Pessoa. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua aprovação. Autoria, vereador Marcos Vinícius Nóbrega. Justificativa de ausência da deputada Estela Bezerra, do conselheiro Fábio Túlio Figueiras, do Tribunal de Contas. Justificativa de ausência também da deputada Daniela Ribeiro, do deputado Bruno Cunha Lima e do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Joás. Registrar as presenças dos convidados. Senhor Eduardo Ribeiro Coutinho, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba. Maria do Socorro Carneiro e Sandoval Pereira Costa, prima do homenageado e marido. Bernadette Silveira, amiga. Djalma Ribeiro, professora e amiga. Marcos Vinícius, presidente da Câmara Municipal de João Pessoa. Fernando Milanês Neto, vereador. Marcos Henriques, vereador. Afrânio Aragão e Maria de Socorro Aragão, representando o Ministério Público e a Academia Paraibana de Letras, amigo do homenageado. Tavinho Santos, suplente de senador, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de João Pessoa. Hélio Melo e Socorro Melo, amigos do homenageado. Elizabeth de Souza e Iva Maria Guedes, amigos do homenageado. Grupo Talentos, Mariana Rodrigues, Caio Freire e Isadora Câmara. Maria Valquíria, psicóloga e amiga do homenageado. Manuel de Deus Alves, amigo do homenageado. Clóvis Correia Lima, editor de livros e amigo do homenageado. Álvaro Costa, radialista, portal do PB Vale, Mamanguape. Felipe França, radialista, portal de notícias da Paraíba do Vale, Mamanguape. Hermano Toscano Moura, professor aposentado da UFPB e amigo do homenageado. Bernadette de Lourdes Santos, pedagoga e amiga do homenageado. Maria do Socorro Henriques da Silva, amiga. Dr. Francisco de Sales Ribeiro de Queiroz, advogado. Elivânia Alves dos Santos, diretora do Colégio Lourdinas. Maria Tânia Souza e Maria Eunice, amigas do homenageado. Raquel Uchoa e João Pedro Uchoa, filha e neto do homenageado. Maria das Graças Henrique, professora e amiga do homenageado. José Silvino Sobrinho, amigo. Adonis Gomes de Araújo, amigo. Damião Ramos Cavalcante, presidente da Academia Paraibana de Letras e da Fundação Casa José Américo e amigo. Vereador Bosquinho. Vereador João dos Santos, segundo vice-presidente da Casa. E registrar mais alguns da família. Raquel Uchoa, Daniela Cordeiro e André Cordeiro, filhos do homenageado. Ana Luísa e João Pedro, netos do homenageado. Cristiane Carneiro, filha. Mariana Carneiro e Bruno José, neta do homenageado e seu namorado. Graça Henrique, prima do homenageado, de Campina Grande. Socorro Araújo Saulo. Glória de Lourdes Araújo, Carlos Maciel Saulo, Zaldíton Costa, primos do homenageado, Beatriz Carneiro Neta, Maria de Fátima Ribeiro Cunhada, Luana Ribeiro Sobrinha, Bruno Ribeiro Sobrinho, família, e por fim Maria de Socorro Ribeiro, Marcelo Bezerra Cavalcante e Ana Carolina Ferreira, primos. Pronto, senhor presidente. Lido o expediente em mesa. Convido agora o excelentíssimo vereador Milanês Neto para fazer a justificativa dessa sessão. Boa tarde a todos e todas. Queria, antes de mais nada,
parabenizar a iniciativa do nosso presidente Marcos Vinícius, de poder nos permitir, presidente Marcos, mais uma tarde memorável no plenário de nossa casa, para poder receber uma pessoa do poder intelectual do professor Moacir Carneiro, e também lhe agradecer a oportunidade de poder saudá-lo em seu nome, em nome da Câmara Municipal de João Pessoa. Queria cumprimentar o presidente Bispo José Luiz, o colega secretário, vereador Damásio Franca. Queria cumprimentar também aqui o nosso prefeito e eterno deputado Manuel Júnior, nosso deputado, amigo dessa casa, companheiro dos colegas vereadores, nosso deputado Rômulo Gouveia, a esposa, doutor Moacir, doutora Maria do Socorro, deputada Elisa Virgínia, vereadora e deputada, padre Aleixo. Para a gente, professor Moacir, na tarde de hoje, é uma satisfação muito grande poder recebê-lo, de poder reverenciar um paraibano que construiu história não para Paraíba, mas para o mundo. E construiu história, professor Moacir, eu desde muito pequeno aprendi que a única coisa que ninguém compra é o que a gente coloca em nossa cabeça. Isso eu aprendi e ouvi dos meus pais, e ouvi também do meu avô, vereador e senador Otavinho Santos, e aqui a gente tem a prova viva do que é o conhecimento, o esforço e um vencedor presente em todos nós. Sempre digo, professor Moacir, que o grande problema que o Brasil vive não é uma crise política, nem uma crise econômica. É porque o Brasil nunca se permitiu ter a educação que realmente merece ter. Essa educação que Vossa Senhoria prega, que Vossa Senhoria aprendeu e que Vossa Senhoria ensina em todos os lugares que o senhor passou e que o senhor passa. Moacir Carneiro, hoje, é uma personalidade nacional, mas suas origens estão aqui, em terras paraibanas. Nasceu mais especificamente ali, num dos recantos da nossa micro-região do Brejo, na agradável e histórica cidade de Areia. O homem de Areia, conterrâneo do grande pintor Pedro Américo, o professor da Paraíba, a personalidade do Brasil. Hoje, Moacir Carneiro também torna-se filho de João Pessoa, ao ser homenageado com o título de cidadão pessoense, o que vem honrar a Câmara e todo o povo da capital paraibana. De Areia, com suas riquezas naturais, situado em local elevado, onde parte do ano chega a ser coberta por uma leve neblina. Agora, o professor Moacir também é da cidade de João Pessoa, que o acolheu num passado não muito remoto, quando de sua atuação na Universidade Federal da Paraíba. Moacir Alves Carneiro, hoje é de João Pessoa também, unindo duas das mais importantes cidades paraibanas, Areia e João Pessoa, ambas com suas riquezas culturais. Duas cidades hospitaleiras. O pesquisador, mestre, especialista, consultor, doutor, professor e escritor Moacir Carneiro, agora também é pessoense, engrandecendo e orgulhando os habitantes da capital. Professor Moacir, leve sempre essa placa que o senhor receberá aqui hoje, não como mais uma homenagem, mas como homenagem de uma casa que lhe admira, que lhe respeita, que lhe reconhece, e que, com muita satisfação, tem também no senhor um irmão que muito vai orgulhar ainda, e cada vez mais a Paraíba e o Brasil. Obrigado, professor. O orgulho é todo nosso de tê-lo como nosso irmão. Muito obrigado. Gostaria de convidar agora ao excelentíssimo senhor presidente desta Câmara Municipal, senhor vereador Marcos Vinícius Nóbrega, para fazer a entrega do título de cidadão pessoense ao excelentíssimo senhor professor Moacir Alves Carneiro,
e convido também os vereadores que estão presentes e o ex-vereador e também o Tavinho Santos e a esposa, senhora Socorro. No Nordeste do Brasil te encontramos, onde vemos o encanto de um verde mar. És a terra gloriosa que amamos, e o teu nome exaltamos a cantar. De um grande presidente de Estado, tu ressurgiste, ó cidade vitoriosa. Se tens renome pelas lutas do passado, não deixarás de ser sempre valorosa. Tua bandeira simboliza heroísmo e um exemplo imortal que em teu nome ficou. E no grito do neto defendeu o teu povo rebelde e te glorificou. No passado outros nomes recebeste, consagramos o teu solo sempre a exaltar. A bravura e a nobreza não perdeste, João Pessoa, tu és hoje a vibrar. Teus combates sempre foram triunfantes, e o heroísmo a história nos declara. E evocando teus primeiros habitantes, tu serás sempre a cidade Tabajara. Tua bandeira simboliza heroísmo de um exemplo imortal que em teu nome ficou. E no grito do neto defendeu o teu povo rebelde e te glorificou. Bem, passo a palavra, nesse momento, ao cerimonialista Gilson. Boa tarde a todos. Convidamos para o ciclo de debates Câmara Aberta Diálogos da Democracia. Gostaríamos de apresentar o currículo do palestrante homenageado, o excelentíssimo senhor professor Moacir Alves Carneiro, paraibano de Areia. Graduação em Letras, Direito e Filosofia, especialização em Legislação de Ensino, Direito Educacional e Planejamento de Sistemas de Ensino. Tem 2 mestrados. Mestrado em Gestão Acadêmica pela Faculdade de Educação da Universidade de Alabama, Estados Unidos. Outro mestrado em Sociologia da Educação pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais da Universidade de Paris, França. Doutorado em Educação e Desenvolvimento pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais da Universidade de Paris, França. Consultor de organismos nacionais e internacionais, incluindo MEC, Unesco, Senado Federal, Câmara Federal, Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, Banco Interamericano, Banco Mundial, ex-professor da Universidade Federal da Paraíba e da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, Distrito Federal, autor de 41 livros da área de educação, atual diretor pesquisador do Enlace, Encontro de Laboratórios da Cidadania e Educação, Brasília, Distrito Federal. Professor Moacir Carneiro possui certificado internacional como especialista em Direito Educacional e Legislação de Ensino.
Convidamos, nesse momento, para fazer o pronunciamento o excelentíssimo senhor professor Moacir Alves Carneiro, e logo após teremos a palestra proferida pelo mesmo com o tema Os 10 Problemas Críticos da Educação no Brasil. Excelentíssimo senhor presidente, bispo José Luiz, excelentíssimo senhor vereador Damásio Franca, secretário desta sessão, excelentíssimo senhor vice-prefeito Manuel Júnior, querido amigo deputado federal Rômulo Gouveia, querido amigo Padre José Carlos Brandi Aleixo, professor emérito da Universidade de Brasília, senhora deputada estadual Elisa Virgínia, caro presidente desta casa, vereador Marcos Vinícius, senador Tavinho Santos, minha querida esposa Socorro, é possível que eu esteja esquecendo a saudação protocolar de alguém. Peço desculpas se cometer esse deslize, mas espero contar com a compreensão como forma de homenagem à terceira idade. Já me recordo nesse momento que deixei de dirigir um cumprimento e um agradecimento muito especial ao vereador milanês. Agradeço suas palavras generosas, simpáticas e não vou ser hipócrita, eu gostei. Senhor presidente dos trabalhos, presidente da Casa Marcos Vinícius, ilustres vereadores aqui presentes, autoridades, amigos, professores, familiares, filhos, netos, primos e primas, funcionários desta casa, representantes da imprensa e alguns rostos que eu vejo à distância e que, embora não possa citar cada um de nome, porque a esses rostos corresponde um nome pessoal e familiar, mas saibam todos e cada um que eu os guardo a todos no fundo do meu coração. São todos latifundiários no mais íntimo de mim mesmo. Sempre que circunstâncias da vida me impõem o dever de fazer uma fala vinculada a um contexto específico, oportunidade de dizer a palavra com pertinência ocasional restritiva, como ocorre aqui e agora, aproprio-me de 3 citações consideradas por mim como de recorrência obrigatória. A primeira é de Montaigne, humanista francês, que faz a ponderação: o poder da palavra pertence a metade a quem fala e a metade a quem ouve. A segunda é do filósofo e pensador alemão Nietzsche, que faz a colocação: na Alemanha, 3 grupos de pessoas têm um discurso excessivo, falam demais: os pastores, as damas de leite e os professores. E eu sou um deles. A terceira é do nosso poeta itabirano, Carlos Drummond de Andrade, que nos propõe a impossibilidade
de as palavras serem fiéis às ideias, com a seguinte formulação: chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sobre a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres. Trouxeste a chave? Confesso a vocês, eu não a trouxe. Isto posto como salvaguarda do meu discurso de agradecimento, entendido aqui menos como fala de conteúdo retórico solene, marcado por uma linguagem rebuscada, e mais como uma narrativa da existência carregada de registros hospedados em minha memória privada, na verdade, o que ocorre é que eu me sinto em contexto de espontaneidade para falar, para dizer a palavra. Como convém, porém, aos professores, eu também, um deles, vou fazer uma fala didaticamente construída, com um percurso em 7 alinhamentos. Não respire e fique tranquilos que são curtos. O primeiro deles, vamos ver o que diz o nosso primeiro slide. Registros de agradecimento e extensão da homenagem. Recomenda a praxe em sessões como esta, que a palavra formal, introdutória, seja dirigida ao presidente dos trabalhos e ao vereador responsável pela iniciativa da propositura do título de cidadão pessoense, que, no caso, me foi honrosamente deferida. Faço honradamente, este agradecimento ao caro amigo e dinâmico presidente da Casa, vereador Marcos Vinícius, cuja trajetória política deixa um rastro de dignificante afirmação no processo de construção de uma atividade parlamentar limpa e operosa, que bem se enquadra no conceito do ex-deputado Ulisses Guimarães. Ao parlamentar, cabe fazer aquilo que o povo lhe confiou fazer, nem mais, nem menos. Fazer mais seria suspeito, fazer menos seria faltoso. Mas esta expressão de agradecimento, caros amigos, ao presidente da Casa, exige ir além. A iniciativa parlamentar da concessão do título de cidadão pessoense não é. Tenho clareza, consciência e discernimento suficientes para entender isto. Não é, no meu caso, uma outorga com repercussão individualizada. Percebo-a antes como uma homenagem de Sua Excelência e de toda a Câmara Municipal de João Pessoa aos professores, grupo profissional de que faço parte. O professor, amigos queridos, não é um mero regente de sala de aula, mas sim um piloto nesta sociedade chamada de sociedade do conhecimento. Ouvi, certa vez, o presidente François Mitterrand dizer, em solenidade, no Centro Cultural Georges Pompidou, a França não seria o que é
se os professores não fossem o que são. A eles, toda a homenagem. Posiciono assim, em meu nome pessoal e em nome dos colegas professores, dos amigos professores, os escolhidos agradecimentos ao presidente Marcos Vinícius pela iniciativa da concessão do título e aos demais vereadores pela aquiescência na votação de aprovação da iniciativa parlamentar referida. Slide seguinte. Minhas origens. Venho do interior, mais precisamente da zona rural do município de Areia. Interessante que eu nasci num vilarejo onde, de um lado, pertencia ao município de Remígio e o outro lado ao município de Areia. Meus avós moravam a aproximadamente meio quilômetro da casa onde eu morava. E aí minha mãe foi num domingo à tarde visitar os meus avós, os pais dela, e lá eu, inquieto, nasci. Nasci no município de Areia. Sou de uma região de engenhos. Em criança, vi muita pobreza e muita gente com cara de fome. Fixo ali, por razões menos de ambiência educacional familiar avançada e mais de mera sensibilidade humana hospedada no DNA de meus pais, que a miséria não é uma condição humana natural, mas uma imposição de desequilíbrios sociais decorrentes das desigualdades socioeconômicas alimentadas por um padrão também socioeconômico iníquo e de conveniência para alguns que acham que há dois mundos. Um criado por Deus e marcado por abundância e simetrias. E outro ordenado pelo poder, pelos donos do poder, pelo poder estabelecido e marcado, desgraçadamente, por desequilíbrios. Mais tarde, bem mais tarde, eu compreenderia o alcance das palavras de Jean-Paul Sartre, pai do existencialismo. O inferno somos nós. Retorno à minha trajetória de vida. Nos primeiros anos de vida, não conheci calçamento nem asfalto. Conheci a bagaceira, pedaços de sonhos triturados pela moenda. Meu pai foi vereador na cidade de Areia em 6 legislaturas e foi também presidente de sua Câmara Municipal. Já ali, presidente Marcos Vinícius e presidente da Mesa dos Trabalhos, já ali percebi a importância das câmaras municipais. Slide seguinte, percursos de formação. Estudei Humanidades e Filosofia em seminário católico. Depois cursei Letras e Direito na querida universidade, na hoje querida Universidade Estadual da Paraíba, e fiz várias especializações na Universidade Federal da Paraíba. Instituições, por sinal, das quais mais tarde seria professor. Prossegui os estudos de pós-graduação nas universidades de Nova York e de Alabama, nos Estados Unidos, e anos depois fui estudar na França, na Universidade de Paris, e mais precisamente na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. Foi ali, naquele ambiente, que descobri que, para ser um bom professor, eu precisava estudar mais.
Para ser um bom professor, eu precisava pesquisar muito mais. Para ser um bom professor, eu precisava produzir alguma coisa que tivesse consistência. Esta a origem e a motivação das 41 obras que escrevi e que vão adiante agora no começo de dezembro com mais um livro sobre a reforma do ensino médio. Estamos todos com medo dela, inclusive os céus também. Slide seguinte. Ao longo desse tempo, eu trabalhei no MEC, na Unesco, no PNUD, Banco Mundial, no Senado Federal, na Câmara Federal, nas comissões de educação, na Universidade de Brasília, no Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, em atividades de consultoria a 9 estados da Federação. Impõe-se agora a questão, professor Moacir, e as suas ligações profissionais e funcionais com a cidade de João Pessoa, onde se localizam? Senão vão pensar que o vereador Marcos Vinícius apresentou uma propositura para me conferir esse título, porque talvez tenha me achado ou bonito ou feio demais. Slide seguinte. Minha identificação com João Pessoa. Em 1991, assumi a delegacia do Ministério da Educação na Paraíba. Meu amigo empresário Clóvis, que está lá no fundo, me lembrou disto hoje. Em lá chegando, percebi que todas as capitais do Nordeste tinham recebido, nos últimos anos, mais recursos para a educação, através dos projetos especiais encaminhados ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, instituição que mais tarde eu haveria de presidir, e financiado recursos do Salário Educação cota federal em volume maior do que aqueles destinados a João Pessoa. Fiquei com uma interrogação inquietante dentro de mim. O que eu posso fazer para ajudar a capital do meu estado? Procurei, então, o ministro da Educação, Carlos Chiarelli, de quem, com o passar do tempo, em decorrência de trabalhos, me tornaria muito próximo, quase amigo, diria. Apresentei-lhe, então, uma planilha e solicitei a ele uma equiparação de tratamento entre as demais capitais do país e João Pessoa, as demais capitais do Nordeste e João Pessoa. Ele me disse, eu me lembro bem, colocou aqui a mão no meu ombro e disse assim: bonito o que você está fazendo, defendendo sua terra. Tome esta providência e eu vou à Paraíba para anunciar a liberação de recursos. De retorno à Paraíba, procurei o então prefeito Carlos Mangueira, para lhe informar do que eu ouvira do ministro. E disse a ele, precisamos correr e aproveitar essa oportunidade. Mas havia um problema adicional. Só dispunhamos de 15 dias para a elaboração dos projetos pertinentes. Para minha surpresa, uma semana depois, a delegacia do Ministério da Educação na Paraíba recebia da Prefeitura de João Pessoa 6 projetos acompanhados de uma grande novidade, que naquele momento me pareceu um complicador. Mas não é que era uma senha miraculosa? A solicitação de construção de escolas com 6 salas de aula. O FNDE, então, tinha estabelecido já um critério de construção de escolas só com 4 salas de aula. Os projetos da capital paraibana vinham com o pedido de 6 salas de aula. Muito bem. Fui a Brasília, um pouco
preocupado, procurei o ministro Chiarelli, apresentei os projetos, expliquei a ele a questão, a novidade das 6 salas de aula, e ele me disse: professor, eu vejo que o senhor está preocupado com isso. Eu disse: ministro, porque já não há mais tempo para uma representação dos projetos, e aí a gente vai perder a oportunidade. Ele disse: não, projeto ao governo a gente pede como quem pede a Deus. Muito bem, encaminhei os projetos à área técnica do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, os projetos foram analisados, e aí aprovados com parecer da Procuradoria-Geral do FNDE. Retorno à Paraíba, comunico ao prefeito e ouvi do prefeito a seguinte pergunta antes de sair: professor, o que nós podemos fazer para melhorar o desempenho dos professores? Respondi-lhe sem titubear: presidente, construir um centro de formação de professores para a implementação de políticas consistentes de formação docente continuada. Pois não é que, uma semana depois, 3 dias antes de esgotamento do prazo para apresentação de projetos, a delegacia do MEC da Paraíba recebia o projeto, e aí analisamos, e o projeto foi aprovado. Esta a origem do Centro de Formação de Professores, que, imagino, existe ainda na Beira Rio. É isso. Muito bem. Esta longa história, digo a vocês de coração e humildemente, não é para contar vantagem, não. É para inteirar vocês de que realmente a outorga do título de cidadania pessoense conferida nesta sessão especial se coloca em um contexto de preocupação de todos nós pela melhoria da qualidade da educação no Brasil, na Paraíba e em João Pessoa. Slide seguinte, reposicionando agradecimentos. Reposiciono-me agora para dizer, com clareza, com firmeza, com convicção: obrigado, meu Deus, por, além de ser cidadão do mundo criado, ser também cidadão por João Pessoa adotado. Obrigado. Obrigado, meu Deus, Pai generoso, amigo fiel, bússola segura, GPS de meus percursos e de meus contextos pessoais, humanos e convivenciais. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado a todos que aqui estão, cujas dimensões de aproximação já foram citadas nas saudações introdutórias desta agenda festiva. Obrigado ao vereador Marcos Vinícius pela apresentação da propositura, aos vereadores que anuíram a proposta, ao presidente da mesa dos trabalhos, aos vereadores que estão também participando das mesas de trabalho. E eu diria, obrigado a todos vocês e a cada um de vocês. Imagine quão frustrante seria esse auditório se estivesse eu aqui sozinho falando para as cadeiras. Não é verdade? O momento dos sentimentos e os sentimentos do momento. O que mais dizer, senhor presidente, senhores vereadores, familiares, amigos? Como todo tempo é tempo de aprender, vale a pena, certamente, construir aqui uma rápida plataforma de reflexões, deputado Rômulo Gouveia, sobre como aprender com este momento
tão especial em minha biografia, sinto uma impulsão para dizer, o slide seguinte, ao agradecer, não diga simplesmente muito obrigado. Antes, valorize a generosidade de seus amigos. Slide seguinte. Ao agradecer, não se diga honrado apenas. Antes, enalteça a vida que pôs você em seus caminhos. Slide seguinte. Ao agradecer, não se exalte pelo momento. Antes, se perceba pequeno diante da intensidade de viver. Slide seguinte. Ao agradecer, não diga palavras de vaidade. Antes, contemple o feito e reconheça o que poderia ter sido feito melhor. Slide seguinte. Ao agradecer, não se sinta recompensado. Antes, sinta-se hospedeiro de suas limitações. Slide seguinte. Ao agradecer, não se enxergue nem vencedor, nem vencido. Antes, convocado para fazer mais e para fazer melhor. Slide seguinte. Ao agradecer, não se deixe olhar ao seu redor. Antes de se questionar a si mesmo, escuta, mas eu só fiz isto. Slide seguinte. Ao agradecer, não se faça de surdo. Antes, escute os outros. Que tal a sugestão do mestre Guimarães Rosa? O real não está nem na chegada, nem na saída. Ele se dispõe para a gente no meio da travessia. Depois de tudo isto, confesso que tenho alguma dificuldade aqui, porque já como que não me reconheço. Onde estarei? Estarei em um novo começo? Amigos, o que dizer mais? Apenas isto. Enquanto viver, ame. Enquanto respirar, cante. Enquanto caminhar, dance. Enquanto trabalhar, brilhe. Enquanto sonhar, lute. Vamos amar, cantar, dançar, brilhar e lutar. Mas vamos, sobretudo, dizer muito obrigado a todos. Excelentíssimo senhor professor Moacir, o senhor pode continuar a sua palestra agora sobre o tema Os 10 problemas críticos da educação no Brasil. E nesse momento iremos desfazer a mesa, né? Isso. Está desfeita a mesa e entramos agora na parte da palestra sobre o tema os 10 problemas críticos da educação no Brasil.
Senhor professor Moacir, se quiser, aqui. Pode sentar? o senhor fica à vontade. Ou daí Não, da vou tribuna, ficar ou aqui. aqui. Vai. Pois não. Meus amigos, vamos começar aqui a parte inicial do nosso teste de resistência. Agradeço, compreendo que aqueles que por alguma razão precisarem se ausentar, que o façam sem nenhum constrangimento, porque na verdade cabe ao educador falar de educação. E como essa é uma oportunidade muito rara, nós teríamos que aproveitar essa ocasião para tratar dessa temática que nos atinge a todos nós. Eu cumprimento a Câmara Municipal de João Pessoa pela agenda comemorativa de 70 anos. Agradeço à Câmara o convite para estar aqui neste momento e agradeço igualmente a quantos acreditam que a educação não só é uma questão de direitos humanos, mas, como se diz nos países nórdicos, é uma questão precedente aos direitos fundamentais. A agenda dos 70 anos da Câmara Municipal de João Pessoa aborda temas de alta relevância para a cidadania, temas extremamente significativos, dentre os quais perfila o de hoje. Slide 10 questões críticas da educação brasileira. Entenderam bem? 10 questões críticas. Como veem, eu sou otimista. Reporto-me a 10 questões, não a 10.000 questões. Mas se você procurar, você vai encontrar. É que, em nosso país, as questões da educação bipartem-se a aquelas que o Estado brasileiro não quer solucionar. As hospedadas no artigo 214 da Carta Magna. Ao voltar para casa, verifique esse artigo. O exemplo mais ilustrativo é exatamente o do combate ao analfabetismo. E há aquelas questões entranhadas no volume morto das políticas públicas do país. Volume morto que denuncia a existência de um Estado ausente. O exemplo mais ilustrativo é o da exclusão das populações negra e indígenas do desenvolvimento nacional. É chocante dizer o que eu vou dizer aqui e agora. Mas o analfabetismo no Brasil é nutrido e alimentado pelo Estado brasileiro. O analfabetismo absoluto, o estágio inicial de analfabetismo, produz 6 outros tipos de analfabetismo, de acordo com estudos da OCDE. O analfabetismo funcional, o analfabetismo cultural, o analfabetismo cívico, o analfabetismo técnico, o analfabetismo tecnológico e o analfabetismo preditivo. O Estado brasileiro, ao não resolver a questão do analfabetismo absoluto, enseja a expansão de todas essas tipologias de analfabetismo. É que o Estado brasileiro é concessivo com o descaso. No campo da educação, o Brasil se especializou entre o não fazer e o quase fazer. Estudos analíticos de um consórcio de 15 das mais prestigiadas universidades internacionais identificam 8 questões a serem superadas para que um país se revele paradigmático em educação. Vejam a posição do Brasil. O Brasil ainda não superou nenhuma dessas questões.
Ou seja, nossa educação continua a respirar por instrumentos. Passemos ao tema desta segunda agenda. Slide 2. O Estado brasileiro, essa é a primeira questão das 10. O Estado brasileiro confunde políticas públicas com programas públicos. As políticas são duradouras e devem ser acompanhadas, monitoradas, avaliadas e permanentemente reajustadas. Os programas são temporários e se esgotam na prestação de contas. Não por acaso, o Brasil trabalha com mais de 6 dezenas de programas em educação e em áreas conexas. Todos nós conhecemos o PRONAT, ProUni, ProFormação, ProInfância, ProMédio, e por aí vai. São 62 programas. E aí, o governo brasileiro, o passado e o presente, os governos dizem, não, a gente não deve se preocupar com as metas do PNE, porque os programas que estão em curso já incluem metas reclamadas pelo Plano Nacional de Educação. A questão é de outra natureza. É que os programas aparecem movidos por uma racionalidade formal, não rara, mecânica. São inadequados para atingir a espessura do real e a sua dialética. Os programas, meus amigos, nutrem-se de algumas instrumentalidades que desservem à educação, mas servem ao poder e ao governo de plantão. Funcionam os programas dentro de um vazio condicionado pela ausência de todas as categorias que deveriam nutrir e formatar o pensamento e as políticas educacionais. Consequência: as escolas passam a operar em torno dos aspectos instrumentais e regulamentares da educação. E só. Aqui, nestas escolas, não se formam gerações, deformam-se sistemas, conformam-se escolas e não se transformam alunos. Questão número 2. Imprecisão conceitual e discrepância legal. A legislação da educação no Brasil é fluida, diluída, sofre da síndrome da imprecisão conceitual e da discrepância legal calculada. É fácil constatar isso. Entre nós confundimos educação com ensino, escola com edifício, professor com técnico de futebol. Nas entrevistas, os jogadores dizem, vamos ver o que é que o professor vai dizer no intervalo. A avaliação comprova. Confundimos currículo com grade curricular. Confundimos Enem com vestibular. Mas, falando das imprecisões conceituais e das discrepâncias legais, a gente percebe que elas são comuns e que não são acidentes na formulação das leis. Nós estamos em uma casa legislativa e os legisladores precisam cuidar disto, dar mais atenção à linguagem dos discursos normativos e legais, porque, do contrário, eles passarão a ser meros chanceladores, homologadores do Poder Executivo. A constatação dessas discrepâncias e desse discurso legal e normativo fluido, frouxo,
encontra ratificação na sábia observação do coronel Chico Heráclito, ícone do coronelismo pernambucano, que observou certa feita: no Brasil, há leis fortes e leis fracas. As fracas a gente passa por cima e as fortes a gente passa por baixo. Os textos legais e normativos no campo da educação continuam a ser escorregadios, discrepantes e dúbios. Slide número 3. No Brasil, a educação não tem um gestor visível. A educação brasileira não tem quem responda por ela imediatamente. Sob a desculpa de que a autonomia dos entes federados, União Federal, estados e municípios, precisa ser respeitada, os descumprimentos da lei da educação ficam deslizando em um chão arrepiante. Quase sempre os sistemas de ensino jogam o jogo da gangorra, sobe e desce e não sai do lugar. Esta questão é tão crucial e desafiadora entre nós que não há presidente Marcos Vinícius e presidente dos trabalhos, pastor, bispo, que não há como deixar de reconhecer que em educação é cada um por si e os demais contra. No Brasil, a educação básica vive em permanente estado de estresse, porque não conta com um gestor visível. Slide 4. Estrutura desarticulada da educação básica. O artigo 21 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estrutura a educação em educação básica e educação superior. A educação básica divide-se em 3 níveis, não é? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O Brasil, meus amigos, perdeu a noção dos compartimentos estruturantes da educação básica e apostou e continua apostando na concepção de despedaçamento dos níveis de ensino. A rota da escola brasileira é o do esquartejamento da educação básica e por isso a nossa educação está como está. Nós bipartimos a educação infantil em creche e pré-escola. Nós bipartimos o ensino fundamental em Fundamental 1 e 2. Nós bipartimos agora o ensino médio em base nacional comum de conteúdo fortemente acadêmica e formação técnica e profissional. E no ensino fundamental, nós ainda inventamos uma outra bipartição. Como o fundamental se elasticeu para 9 anos, e a ideia é que esse elasticamento temporal servisse para dar maior consistência ao desenvolvimento cognitivo dos alunos e à formação acadêmica de nossos alunos, nós inventamos uma divisão entre a faixa que vai do 1º ao 8º ano do ensino fundamental e o ensino médio. Pegamos o 9º ano do ensino médio e transformamos em preparatório para... Pegamos o 9º ano do ensino fundamental e transformamos em preparatório para o ensino médio. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Questão número 5. Falta de regulamentação do regime de colaboração. Olha o que diz a Constituição Federal. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios,
tendo em vista o quê? Tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Pois bem, essa regulamentação nunca foi feita. Essa regulamentação nunca foi feita. E aí, o Estado brasileiro, através de suas estruturas explícitas, União Federal, Estados e municípios, fica gerando desculpas. O governo federal, quando sai o resultado catastrófico do Enem, vamos nos lembrar que há 2 anos e pouco atrás, 2 anos e 8 meses atrás, escreveram-se no Enem 9,3 milhões de alunos, dos quais 532 mil tiraram 0 na redação. Muito bem, quando isso acontece, o governo federal diz, espera aí, esta responsabilidade não é nossa. Isso é o discurso da hipocrisia. Sabe por quê? Porque o ensino médio está na educação básica. E a educação básica não é uma responsabilidade dos estados, é uma responsabilidade de Estado. Portanto, do Estado Nacional. Questão seguinte. Indefinição do conceito operativo de Sistema Nacional de Educação. Para um país com proporções geográficas como o Brasil e com um nível agressivo de desigualdades sociais, a atividade sistematizadora é essencial, porque é ela que vai exatamente assegurar o respeito às características básicas da geografia espacial brasileira e da geografia político-educacional do país. Pois bem, o Sistema Nacional de Educação, que teria como objetivo, 1, captar os problemas gerais da educação. 2, refletir sobre eles. 3, formular respostas em termos de objetivos realizáveis. 4, organizar estratégias, meios e estratégias para alcançar esses objetivos. 5, intervir nas situações de acordo com cada contexto. E 6, manter ininterrupto o movimento dialético de ação, reflexão, ação, já que a ação sistematizadora tem exatamente essa grande função de uma reflexão intervencionista. Como ela não existe, nós continuamos a olhar para o país de sempre, com a educação de sempre e com os problemas de sempre. Questão número 7. Implantação do custo aluno-qualidade. Anísio Teixeira já falava disso. Implantação do custo aluno-qualidade. Com que financiamento? Com o objetivo de financiar todas as etapas e modalidades da educação. Escutem bem. O Brasil colocou no seu Plano Nacional de Educação como patamar a ser alcançada, níveis de performance dos seus alunos compatíveis com os níveis dos países da OCDE e, portanto, estabelecendo-se uma aproximação entre aquilo que constitui a performance dos nossos alunos com a performance dos alunos da Europa, da América do Norte, em termos de PISA. Nós nunca vamos chegar lá. Nós nunca vamos chegar lá. Isso é ilusionismo político. Sabe por quê? Porque os países da OCDE, os 38 países da OCDE, com melhor performance acadêmica aferida através do PISA, têm um custo aluno-qualidade na educação básica 5,6 vezes maior do que o Brasil. Como vamos alcançar os mesmos níveis e os mesmos patamares? Os professores
recebem 4 vezes mais do que os nossos professores. Há 2 anos atrás, precisamente no fim de julho, começo de agosto, eu visitei Alemanha, Áustria, Inglaterra e França, através de um apoio de bolsa de pesquisador sênior, oferecido pela OCDE, para verificar uma coisa muito simples. Por que é, presidente Marcos Vinícius, que, afinal de contas, nós investimos tantos recursos em educação básica e temos resultados tão diferentes? E aprendi uma coisa só agora, só naquela visita. Não é verdade que nós investimos tanto recurso, tanto dinheiro em educação. Não é verdade. Generosamente arredondando, nós estamos investindo 6% do PIB em educação. Caiu, nós estamos aí em 5,4% agora, neste momento. Mas escuta bem, há uma diferença muito grande entre o que nós investimos e o que eles investem lá. Lá, na Europa, por exemplo, os recursos do PIB para investir em educação são recursos para resolver as prioridades. Porque as precedências eles já resolveram, e nós não. Nós investimos, vamos arredondar generosamente, 6% do PIB para resolver as prioridades sem ter resolvido as precedências. Então, o recurso é destinado para resolver merenda, farda, material didático, transporte escolar, tênis, bolsa, sacola. Entenderam? Então, os recursos na Europa não são direcionados para esse tipo de investimento, porque isso faz parte dos elementos de precedência para que a escola possa funcionar e render bem. Nós estamos confundindo sempre prioridade com precedência. E aqui que nós estamos em uma casa legislativa, é muito importante dizer isto, porque no Brasil, os destinos da educação só mudarão quando os legisladores mudarem. Porque o poder executivo, ele tem um compromisso arraigado, enraizado em fazer o de sempre. Então é preciso que o poder legislativo de nível municipal, estadual e federal tome consciência disto e se posicione para que a educação seja olhada no momento em que se discutem as linhas e diretrizes do orçamento, ela seja olhada não apenas no aspecto das prioridades, mas também das precedências. A questão seguinte: o Estado brasileiro jamais planejou políticas de educação de massa para assegurar uma oferta de escolas com qualidade social. Isso nunca foi feito. O que ocorreu de fato foi o seguinte: enquanto a educação básica estava nas capitais e nas grandes cidades, o Estado brasileiro olhou para ela com um olhar orçamentário, porque essas escolas recebiam crianças originárias de famílias ricas, de alto poder aquisitivo. Quando a educação básica foi deslitoralizada, saiu das capitais, deixou a aproximação das praias e foi para o interior, aí o governo substituiu o compromisso da qualidade pelo quase compromisso com a quantidade. O importante é oferecer escola, qualquer que seja. E não existe escola qualquer que seja, só há uma escola, sem atributo. Na verdade, o liceu nunca viajou para o interior. O liceu, talvez porque é um termo francês, talvez porque é uma concepção de país rico, não aprendeu a viajar de trem, nem andar de cavalo.
Questão número 9. Distorções operativas nos padrões de financiamento da educação. No Brasil, cabe aos municípios, prioritariamente, financiar a educação em nível de educação infantil e de ensino fundamental. E aos estados, financiar preferencialmente a educação em termos de oferta de ensino médio. É isso que está na lei. Muito bem. Mas o Estado brasileiro sabe e cinicamente finge que não sabe que os municípios não têm capacidade financeira para assegurar educação infantil de boa qualidade. Sabe que os estados não têm capacidade financeira para financiar ensino médio de boa qualidade. E tanto sabe que esse Estado brasileiro, que alega que essas duas responsabilidades, ora citadas, não são deles, são de municípios e de estados, esse Estado brasileiro criou um sistema paralelo de escolas técnicas federais, agrotécnicas federais, Cefetes, todos transformados agora em centros federais, em institutos federais, e mantém um sistema paralelo de ensino. Por quê? A responsabilidade não é dos municípios e dos estados? Porque ele sabe que é possível, que é necessário ter um outro sistema de ensino com outro padrão de qualidade. A questão seguinte, salário docente descalcificado e carreira docente sempre ameaçada. Em um conjunto de 32 carreiras profissionais recentemente pesquisadas pelo Instituto Interdisciplinar de Brasília, com o apoio de 5 universidades federais, imaginem, em uma lista de 32 carreiras, a docência foi escolhida pelos alunos ouvidos e consultados em 31º lugar, no penúltimo lugar. Ninguém quer ser professor. Quem está no magistério quer deixar o magistério. Nós não temos professores de física e de matemática, e os poucos que temos, os professores de física, de matemática e de química, eles estão saindo para o mercado financeiro, que paga 5, 6 vezes mais a eles. Na verdade, a carreira docente vai deixando de ser uma profissão para ser uma mera ocupação. Uma atividade entregue a tarefeiros. E aí, o Estado brasileiro, com a reforma do ensino médio, aumentou os desafios e os riscos que a atividade docente carrega como carreira profissional. Inventou a figura do professor com notório saber. Professor com notório saber não existe como regra geral. Professor com notório saber é uma invenção do governo brasileiro para resolver uma atividade profissional precarizada, crescentemente terceirizada, crescentemente desmoralizada e crescentemente questionada. Porque tudo que há de negativo como resultado das provas nacionais de avaliação IDEB, Enem, ENAD, etc., é de responsabilidade dos professores. Sabe por quê? Porque o sistema educacional brasileiro não tem um gestor visível e é preciso responsabilizar alguém. Então, a epilepsia em cujo interior vive metida a educação brasileira
ela tem como causa mais profunda a falta de planejamento e de políticas públicas. Os maiores problemas da educação brasileira não estão na sala de aula, estão antes de a escola ser posta em movimento. Muito bem. E aí, é muito claro que, nesse conjunto de 10 problemas, vejam vocês que nós não abordamos aqui questões ligadas a práticas pedagógicas, porque essas questões são consequenciais de um planejamento que não existe, de políticas que não existem e de gestões que não existem. Muito bem. Então, toda essa problemática, ela deságua em um estuário de dezenas e dezenas de outros problemas que eu superdimensionei, dizendo que era possível, em lugar de 10, falar em 10 mil. Muito bem. Agora, nós estamos discutindo a reforma do ensino médio, não é? E a escolha de uma base nacional comum curricular. Eu tenho ciência e consciência que eu estou numa casa legislativa. E seria mais confortável eu não dizer o que vou passar a dizer agora. Já estou no fim. Pois bem, escutem bem. O Brasil, como não conta com políticas públicas para nortear a condução dos sistemas de ensino e para definir diretrizes de funcionamento das escolas, inventou, imaginou, criou uma pauta paralela àquilo que é responsabilidade imediata dos sistemas de ensino. Nós não discutimos as questões centrais do funcionamento objetivo das escolas, mas nós discutimos ensino de religião, gênero, educação para o trânsito, drogas, violência. Escuta, é preciso fazer a educação voltar aos educadores. Vocês devem perceber que hoje quem fala em educação são advogados, economistas, cientistas políticos. Não é verdade? Onde estão os educadores? Eles vão sumindo, desaparecendo. Isso faz parte de uma estratégia para nos levar a enxergar em qualquer um a possibilidade de qualquer um ser professor. E quando isso acontece, quando qualquer um pode ser professor, é muito natural perceber que qualquer escola pode servir como escola. É necessário e é urgente que o poder legislativo, nas suas diferentes dobras de nível municipal, estadual e federal, comece a olhar os desafios da educação com uma outra lupa, para enxergar que nós somos, ao mesmo tempo, a permanência e a mudança. O que temos de bom, vamos estimular e aprimorar. E o que não nos serve, vamos mudar, tirar de nossa gramática de conduta institucional e educacional. Naquela viagem a que eu me referi, uma professora em Heidelberg, na Alemanha, perguntou: professor, como é que vocês, no Brasil, ela é casada com um brasileiro, gaúcho, de família alemã, e então ela fala português razoavelmente bem e tal. Como é que vocês, no Brasil, querem alcançar os mesmos patamares internacionais do PISA, quando aqui me mostrou o Plano Nacional de Educação, quando aqui no Plano Nacional de Educação tem
o Estado vai assegurar às escolas água potável, instalações sanitárias, internet. Ela disse, nós temos dificuldade de compreender isto aqui. Porque sem isso, não é a escola que não pode funcionar, nenhuma casa pode funcionar. A saúde pública não deixaria funcionar. Bom, então, sem querer ser mais dramático do que dramática é a realidade, eu diria a vocês que é necessário que nós aprendamos a enfrentar os desafios da educação, achando que o que está no seu todo não serve para ajudar os nossos filhos e os nossos netos a viverem e a conviverem na sociedade do conhecimento, marcada por um lastro poderoso de totalidade tecnológica. As nossas crianças precisam de computador, sim, de laptop, sim, de telefone, sim, mas, antes de tudo, precisam aprender a ler, escrever e contar. Muito obrigado. Convidamos agora o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, Marcos Vinícius Nóbrega, o vereador Bispo José Luiz, vereador João dos Santos e demais parlamentares, para fazerem a entrega do certificado pela participação do ciclo de debates Câmara Aberta, Diálogos da Democracia, ao excelentíssimo senhor professor Moacir Alves Carneiro, com a palestra Os 10 Problemas Críticos da Educação no Brasil. Também convidamos os demais vereadores, o deputado Rômulo Gouveia e também os familiares do palestrante e homenageado. Os músicos podem, em seguida, tocar. Também podem comparecer até aqui ao centro, familiares, amigos, para fazerem as imagens, as fotos. Convidamos a todos para amanhã, aqui neste plenário, às 10 horas da manhã, em comemoração aos 70 anos da Câmara Municipal de João Pessoa, a palestra com o tema Política e Educação no Brasil, proferida pelo padre José Carlos Brandi Aleixo, professor emérito da Universidade de Brasília, UNB, e também o Itamaraty. A mesa diretora da Câmara Municipal de João Pessoa agradece a presença de todos e até amanhã.
Cultura, saúde, mobilidade, justiça, segurança.